Olá, amigos da Amazônia! Chegamos com mais um programa Caminhos da Amazônia para você. E neste domingo nós temos uma programação muito especial. Nós estivemos no estado de Roraima e vamos mostrar para você como os piscicultores estão trabalhando aceleradamente para produzir cada vez mais peixe para o povo do Amazonas consumir. Também fomos ver de perto a colheita da soja, 100 mil hectares de soja no extremo norte do Brasil. E ainda, a primeira refinadora de óleo de soja de cozinha. Tudo isso você acompanha agora no programa Caminhos da Amazônia. Piscicultores do estado de Roraima cada dia ampliam a sua área de criação de peixe e a finalidade é abastecer Manaus, uma grande garganta que precisa de muita proteína animal. A reportagem é de Jaco Salvaterra e Marfran Vieira. Tudo bom com vocês aqui, ó? Ei, Renato. O estado de Roraima é um grande produtor de grãos. Nas extensas propriedades, concentram-se enormes plantações de soja, milho e outros. Nos últimos anos, outra vertente do setor primário vem tendo destaque, é a piscicultura. Nossa equipe foi conhecer a propriedade do Paulo Acorde, que fica na estrada RR 319. É ele quem nos leva. Deixamos a capital Boa Vista e seguimos em direção à estrada que dá acesso à terra indígena Raposa Serra do Sol. Na propriedade tem 900 hectares de lâmina d'água, incluindo os lagos artificiais. São 150 tanques escavados, equivalente a 96 hectares só de tanques. Aqui o Paulo Acorde cria 25 mil piaus, 130 mil matrinchãs e 300 mil tambaquis, que são exportados para fora do estado. Porque nós não temos consumo. Estamos abrindo agora as fronteiras para a Guiana, para o Suriname. E a Venezuela, que nós mandávamos muito peixe para a Venezuela, eu cheguei a exportar por semana a faixa de 100 toneladas. Com essa onda aí do Chave Maduro, aí acabou a exportação. Então o nosso rumo é todo Manaus competindo, fazendo com o pessoal de Rondônia. Então o nosso peixe e o de Rondônia sustenta Manaus. Paulo nos conta que começou na piscicultura em meados da década de 1970, quando veio do Paraná para o município amazonense de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Tinha uma pequena propriedade por lá. Chegou a começar o projeto, mas em 1989 conheceu o ex-governador de Roraima, que o convidou a levar a iniciativa para o estado vizinho. Como no Amazonas o trabalho estava a passos lentos, aceitou ir para Roraima, onde permanece até hoje. Quando vim para a Amazônia, em 1977, 78, eu me instalei em Manaus e comecei a mexer com transportadora. E nesse vai e vem de transporte a Roraima, eu trazia sempre peixe para vender aqui em Roraima. Tambaqui grande, né? No mercado. Aí quando surgiu no Amazonas em 78, 76, 78, a instalação do frigorífico Friúba, e nesse incentivo de ter um frigorífico montado ali no Iranduba, e eu tinha terras ali, eu resolvi montar uma piscicultura ali, para criar peixe para vender para o frigorífico. E nesse meio tempo as coisas foram andando para outro rumo e eu conheci o governador aqui de Roraima, que era o Otomar de Souza Pinto, o brigadeiro, e a gente conversando em Manaus, ele me disse: o que está fazendo aqui em Manaus? Eu falei: eu estou com o projeto de piscicultura. Ele falou: não, vamos para Roraima, que Roraima eu tenho um projeto lá que está parado. Aí eu vim, gostei e me instalei aqui e comecei a produzir em 1990 para cá. E até então todo o peixe produzido em Roraima hoje nasceu de eu ter vindo para Roraima e me instalado na estação de piscicultura ali no Santa Teresa.
E hoje nós temos uma produção em Roraima, numa média aí de 10 milhões de toneladas ano. Então, já está bem desenvolvido. Esse peixe nós vendemos para a Praça de Manaus e a Praça de Roraima. Pelo alto fica mais visível a dimensão da área, em meio à bela paisagem roraimense. Para cuidar de todos esses peixes, o piscicultor emprega cerca de 12 pessoas diretamente e tem mais de 50 colaboradores indiretos. Entre os trabalhadores fixos está o Raí Costa da Silva. Há mais de 6 meses na propriedade, ele cuida exclusivamente do pescado. O cara tem que ter responsabilidade nessa área, né? De cuidar dos peixes e tal, dar ração todo dia. E aqui estou trabalhando 6 meses aqui na fazenda de São Paulo. E já vou inteirar 6 meses agora, né? Já final do mês agora. E a forma aqui de trabalhar é bem diferente. Onde eu trabalhei primeiro, né? Isso aí. Fica pra gente aí, Tem que ver onde está comendo, onde não está comendo, né? Por qual motivo, entendeu? Vai que um tanque tem assim falta de oxigênio, né? Quando a água está muito, a temperatura está muito alta, né? Aí o cara tem que analisar isso tudo aqui, quando na hora de dar ração, né? Logo cedo, os trabalhadores fazem a despesca. A estratégia é simples. Enquanto 2 vão pelas pontas arrastando a rede, outro vai pelo meio no apoio. Os tanques são rasos para facilitar o manejo do pescado. Não demora muito para os peixes começarem a pular na rede tentando fuga. A fim de controlar os pequenos predadores, o piscicultor cria mais 2 tipos de peixes, junto com os que vão ser comercializados: a traíra e o tucunaré. Eles ajudam a diminuir a quantidade de pequenos peixes que consomem a ração dos tambaquis, matrinchãs e dos piaus. Isso ajuda a minimizar os prejuízos. Devido que a minha água, ela vem de barragens, né, de igarapés. Então, o que acontece? Se você não tiver um predador para eliminar esses peixinhos pequenos, as lambarias, então ele vai se proliferar em grande quantidade e não vai deixar os peixes que você está engordando com a ração, comer a ração, vai atrapalhar. E além disso, ainda comer a ração que é do tambaqui. Então eu uso o tucunaré e a traíra para eliminar esses predadores pequenos. A fazenda produz anualmente cerca de 1.000 toneladas, ou 1% da safra estadual. Tudo é comercializado em Manaus. A matrinchã tem 2 safras anuais. Já o tambaqui são 3 safras de 2 em 2 anos. Daí a necessidade também de criar o piau, para que haja produção o ano inteiro. O estado de Roraima produz por ano cerca de 100.000 toneladas. Desses, 80% é exportado para o estado vizinho, Amazonas. Os outros 20% é consumido no próprio estado. Além de comercializar o pescado, a fazenda também vende os alevinos, os filhotinhos em tamanho apropriado para iniciar a criação. A piscicultura é uma atividade que cresce a cada dia, mas como em todo investimento, é preciso estar atento aos manejos, às novas tecnologias e seguir com rigor as orientações técnicas. Assim, a lucratividade premia o esforço do piscicultor. No próximo bloco você acompanha uma reportagem sobre a colheita da soja no extremo norte do Brasil, o estado de Roraima. Os produtores rurais de Roraima, eles cumpriram a meta que foi estabelecida nos últimos 4 anos e chegaram a 2022 com uma safra com 100.000 hectares de plantios. Acompanhe na reportagem. Um grão que vale ouro é extraído do Cerrado Amazônico. Alimenta centenas de milhões de pessoas espalhadas pelo planeta, a Terra. O solo de Roraima, no extremo norte do Brasil, apesar de ser de baixa fertilidade, é prodigioso no cultivo da oleaginosa. Estamos na BR-174 que liga o Amazonas ao estado de Roraima. Vamos percorrer 755 quilômetros de Manaus a Boa Vista e para chegar na Fazenda Savana, precisamos trafegar por outra rodovia federal, a BR-401, que liga Boa Vista, a capital de Roraima, à cidade de Lepten, na Guiana Inglesa. A propriedade pertence à família Volbert,
que veio do Paraná, no sul do Brasil, para cultivar milho, criar gado de corte e plantar soja. O jovem Eduardo Wolbert é quem nos recepciona no meio da lavoura de 2.600 hectares. Ele está tão entusiasmado com a produtividade, colhendo 65 sacas por hectare, que na safra do ano que vem planeja aumentar em 1.000 hectares o tamanho da área plantada. É que vocês estão vendo o estado de Roraima, que hoje já tem um plano de zonamento econômico, ecológico, já está com um trabalho de regularização fundiária, que foi inclusive uma entrega lá na sua outra fazenda, na Canadá. E se isso dá para vocês, produtores, garantia jurídica para vocês continuarem investindo? Ah, sim, dá uma garantia muito maior, né? Tanto em produção quanto atrás de custeio, investimento em banco, abertura de áreas novas com esse zoneamento. Dá uma segurança muito maior para continuar investindo mais aqui no estado. Vamos ver o tempo agora para frente, mas a gente está pensando em aumentar uns 1.000 hectares para o ano que vem. A Fazenda Savana foi quem sediou o evento do Dia de Campo que marcou o início da colheita da soja este ano. O também paranaense Rod Lesk ganha vida só fazendo colheita de grãos pelo país. Ele é dono de uma patrulha mecanizada e conta que a temporada de colheita começa na região centro-oeste no mês de janeiro e o ponto de largada é o estado do Mato Grosso. Roraima é a última etapa do circuito de colheita. Uma máquina, ela não trabalha, não colhe muito num lugar só. Então você tem que rodar o país, o Brasil, na verdade, assim, porque tem mais opções, né? Então eu faço colheita em 4 lugares diferentes. Daí uma máquina sai sendo bem, porque ela no final da colheita dá uma área boa, né? Eu começo a fazer a colheita no Mato Grosso, em Sinop, no Mato Grosso. Aí, em torno do dia 15 de janeiro lá que começa a colheita. Aí de lá vai se estendendo, vai até dia 15 de março, que eu termino no Mato Grosso, daí eu vou para Bahia. Bahia, como o seguinte, o clima, né? Aí eu vou para Bahia, faço até final de abril, e de abril vou para o Maranhão ainda, Caxias do Maranhão, fazer colheita ali. Então, e daí do Maranhão, dá um intervalinho, eu venho aqui para Roraima fazer colheita também, que se estende aí até novembro, por aí. O retrospecto da produção de soja no extremo norte do país é mais do que animador. É a fronteira agrícola brasileira mais promissora. Na safra de 2019, a produção foi de 112.800 toneladas de grãos de soja, com média de 47 sacas por hectare. Em 2020, mesmo diante da fase aguda da pandemia da Covid-19, experimentou um crescimento de 40%, saltando para 146.412 toneladas. É uma subida vertiginosa na produtividade, 49 sacas por hectare. Sem diminuir o fôlego, a safra de 2021, ainda sob o temor da segunda fase crítica da pandemia, continuou em franco crescimento. Simplesmente dobrou em relação a 2019, chegando a 226.416 toneladas, puxadas pelo aumento da produtividade de 53 sacas por hectare. Agora, com a pandemia controlada, a safra deste ano vem consolidar e superar todas as metas dos produtores, dos agentes financeiros e das autoridades. A expectativa, de acordo com a área plantada, mais de 100.000 hectares, é chegar a 318 toneladas de soja. O faturamento esperado para este ano é de 816.390.000 reais, considerando o preço de R$ 150 da saca. Só que antes, autoridades e produtores fizeram o dever de casa. O governo conseguiu fazer o plano de zoneamento econômico e ecológico do estado, fez a titularização da terra e atraiu novos investidores. E os produtores fizeram a parte deles, que foi investir em tecnologia e estão produzindo em grande quantidade e em qualidade. Nós precisamos oferecer para os produtores segurança jurídica. E aí o governador correu
durante 2 anos para conseguir fazer a efetiva transferência das glebas para o estado de Roraima e com isso hoje nós estamos conseguindo regularizar, titularizando as terras produtivas do estado de Roraima. Com isso você aumenta a segurança jurídica, você dá condições para que esse produtor busque recursos de investimentos em instituições financeiras e com isso consegue agilizar e avançar esse processo produtivo. Os produtores estão cada vez mais unidos e atraindo novos parceiros, como a OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, instituições financeiras, várias outras entidades de classe e organizações não governamentais. Do momento que estamos vivendo hoje, que é o lançamento da Agroinde. A Agroinde vem com a oportunidade de se unir através da FAER, através da OCB, junto com a Federação das Indústrias do Estado de Roraima, nessa união construir um legado que hoje é o lançamento e que em outros momentos nós poderemos estar fazendo muito mais, trazendo produtores rurais, trazendo cooperativas, enfim, para que nós possamos dar esse pontapé inicial desta que é um dos grandes projetos. No próximo bloco você acompanha o preparo de uma indústria que vai beneficiar a soja, fazendo o refinamento de soja para óleo de cozinha. A gente se encontra no próximo bloco. O produtor rural Geraldo Falavinha nasceu no sul do país, no estado de Santa Catarina, se instalou no Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, e chegou ao estado de Roraima com uma missão: instalar a primeira indústria de esmagamento de soja para oferecer farelo de soja e óleo refinado de soja de cozinha. A reportagem é de Jacques Salvaterra e Marfran Vieira. O estado de Roraima, há mais de 30 anos, produz soja. Cada produtor tinha seu próprio armazém para estocar seus grãos, para aguardar a melhor época e o melhor para a comercialização, já que a produção de soja é sempre na entre-safra do restante do Brasil. A colheita no Mato Grosso geralmente é feita no primeiro trimestre, já a Bahia colhe no início do segundo trimestre, o Maranhão a partir de julho até agosto, e Roraima de setembro a novembro. Geraldo Falavinha veio do Mato Grosso, centro-oeste brasileiro, e há 10 anos investe na produção de grãos no estado de Roraima. Ele cultiva milho, soja e cria gado de corte. E as lavouras iniciais não passam de 3.000 hectares. No ano passado, em um processo de ampliação da área plantada, preparou a terra e semeou 6.000 hectares de soja. Mas este ano, alargou ainda mais o espaço da semeadura, totalizando 9.000 hectares e meio, com uma produtividade média de 66 sacas de 60 quilos por hectare, superando inclusive a do Centro-Oeste, que é de 45 a 46 sacas por hectares. Aqui é uma área com potencial produtivo muito alto. Então, nós estamos aumentando ano a ano a produtividade e área plantada também. E a tendência é só aumentar mais ainda a quantidade por hectare colhido. A equipe do Caminhos da Amazônia foi até uma propriedade que fica na vicinal Taiano, ao norte de Roraima. Rodolfo Spandiari é o engenheiro responsável no acompanhamento das atividades agrícolas da Fazenda Tucumã. Ele conta que a soja é plantada em forma de palhada. Todo o processo, desde a plantação até a colheita, dura apenas 3 meses. O ciclo é mais curto em Roraima do que nas demais regiões produtoras. Uma generosidade do clima roraimense. Principalmente o clima, né? Aqui a intensidade solar aqui do norte é muito maior que lá do sul. Então, soja tende a ter um ciclo mais curto aqui do que lá embaixo.
O clima é o principal vilão das sojas transgênicas no norte do país. Devido ser um clima tropical, o período da plantação até a colheita são 105 dias. Para toda esta produção ficar armazenada, uma indústria de beneficiamento da soja para a extração de óleo refinado de cozinha está sendo montada. 1/6 de toda a produção do estado vai vir para cá. O armazenamento da fábrica tem capacidade de esticar 72 mil toneladas de grãos e uma capacidade anual para esmagar 300 mil toneladas de soja para refino de óleo de cozinha. O grande diferencial da indústria esmagadora, ela transforma o produto dentro do estado, agregando valor a toda a cadeia, e ela vai mandar embora o farelo e o óleo em algum momento, mas também atende o mercado interno. Então, grande parte da produção, essa indústria é projetada para 1.000 toneladas de soja dia de esmagamento, ou seja, 300 mil toneladas ano. Esse ano o estado vai produziu 100 mil hectares e produziria as mesmas 300 mil toneladas. Então, se a indústria estivesse funcionando na sua plenitude, ela esmagaria toda a soja produzida no estado de Roraima esse ano. Além do óleo de cozinha, a fábrica irá produzir o farelo que será exportado para o país. Grande parte será vendido para o estado vizinho do Amazonas, que é usado como um dos componentes da composição da ração à base de proteína vegetal que alimenta os peixes, galinhas e suínos. Para cada tonelada processada aqui, a gente tira entre 77% e 78% de farelo e 18% e 19% de óleo. Essa é a conversão direta. Então dá 190 quilos de óleo por tonelada e entre 770 e 780 quilos de farelo por tonelada processada. A fábrica ainda está recebendo os últimos acabamentos na estrutura predial e na instalação dos equipamentos, e será totalmente finalizada no mês de outubro, e dará início à produção de óleo refinado de cozinha. Agora, a atividade principal é a compra e o transporte da soja que está sendo colhida nas lavouras e armazenada no armazém da empresa. Ele atende o mercado de Roraima todo, atende todo o mercado do Amazonas, não só Manaus, mas o Amazonas inteiro, e ainda sobra uma parcela que precisa e deve ser exportada. Tanto é que já é um produto que sai com rótulo em 3 idiomas, embalagem preparada para exportação, porque ela tende a atender também o mercado internacional. Com a fábrica do óleo de cozinha seguindo todos os padrões internacionais, a tendência é diminuir o valor final do produto. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. Você pode acompanhá-lo nas nossas redes sociais e ainda também você pode acompanhar nos horários alternativos do Amazonsat que nós vamos colocar depois da ficha técnica, tá bom? E o nosso cenário de hoje foi o portal de entrada da cidade de Humaitá, no sul do estado do Amazonas. E nós viemos aqui acompanhar a exposição agropecuária de Humaitá. E a nossa ideia é produzir uma série de reportagens sobre a produção rural neste município. A gente volta no próximo programa, se Deus quiser.